Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom estar com você aqui neste domingo de Páscoa, domingo que comemora a ressurreição de Cristo, para nós meditarmos um pouco sobre essa realidade central no cristianismo. O apóstolo Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil crer, seria inútil a nossa fé. E eu quero meditar com você no texto bíblico que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E eu quero ler com você neste momento. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Eu quero falar com você um pouquinho sobre o Cordeiro de Deus e pensar que ele, Jesus, é o Cordeiro perfeito para as nossas imperfeições. O Cordeiro perfeito para pessoas imperfeitas, como você e eu. Logo no início do ministério de João o Batista, ele foi o precursor do ministério de Jesus, ele saiu batizando pessoas à beira do Rio Jordão. E certa vez ele viu Jesus se aproximando da margem do Rio Jordão e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que frase simples e ao mesmo tempo precisa ser compreendida. Ele disse sobre Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, muitos não compreendem o que significa exatamente essa frase. Mas aquela audiência de Jesus, isto é, as pessoas que ouviram pela primeira vez aquela frase de João o Batista, compreenderam muito bem. Aquela frase tinha a ver com o resumo de todo o sistema sacrificial levítico do Antigo Testamento, o sistema de purificação dos pecados, o sistema que simbolicamente, profeticamente, aproximavam as pessoas de Deus. Então João disse: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, ele vai ser o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito para resolver a nossa problemática em relação a Deus, para resolver a nossa condição de pecadores em relação a Deus. É interessante que depois de João, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz essa frase interessante sobre ele. Ele é o Cordeiro Pascal, Cristo. Ele, o Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. E o próprio João volta, depois no livro de Apocalipse, a repetir este termo, Cordeiro de Deus, mais de 30 vezes. Mais de 30 vezes, somente no livro de Apocalipse. Então, observem que é extremamente significativo isso. É extremamente simbólico e aponta para Cristo em pelo menos duas realidades. A primeira delas é que Jesus é sem defeito. Quando João, o apóstolo Paulo e o próprio Pedro depois chamam Jesus de Cordeiro, o Cordeiro de Deus, eles tinham em mente toda uma conjuntura da antiga aliança, do Antigo Testamento, que prefiguravam a respeito de Jesus uma coisa só: ele era perfeito. Jesus era sem defeito. Assim como o cordeiro, que era sacrificado no templo, na época da antiga aliança, deveria ser perfeito também. Observe algumas referências. Por exemplo, o animal não poderia ser cego, aleijado ou mutilado. Isso está em Levítico 22, 22. Não poderia ter úlcera, sarna, nenhum tipo de mancha na pele. Não deveria ser oferecido ao Senhor, por exemplo, um animal que tivesse os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Levítico 22, versículo 24. E essa cerimônia da antiga aliança, ela era muito detalhada e apontava para Jesus como sumo sacerdote, santo, inocente, sem mancha, o próprio sacrifício e também o próprio sacerdote. Ele não precisava de um ritual constante
mas a carta aos Hebreus vai retomar esse tema no capítulo 7 e vai dizer que o sacrifício de Jesus por nossos pecados seria realizado de uma vez por todas, de maneira definitiva. Nos versos 26 a 27 do capítulo 7, o autor diz assim, eu vou ler para você. Ele foi chamado para oferecer sacrifícios, os sacerdotes humanos eram chamados para oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Mas Jesus não. Jesus fez de forma definitiva um único sacrifício por todos nós. Aí começa a se desenhar na mente, na mentalidade do Novo Testamento, o sentido da Páscoa. Eu quero também ler para você Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz que Jesus Cristo foi experimentado, isto é, ele passou por todo tipo de tentação. As tentações que nós enfrentamos, Jesus enfrentou todas, porém sem pecado. Ele não pecou. Ele era o sacrifício perfeito. Exatamente isso. O sacrifício perfeito. Então, quando João o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando para toda essa realidade que iria se concretizar na pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Jesus veio fazer esta ponte. É mais ou menos essa realidade. É como se nós tivéssemos aqui os nossos pecados e nós quiséssemos ir para Deus, mas os nossos pecados nos impedem. Aqui está Deus, aqui está cada um de nós, e aqui a barreira, que são exatamente os nossos pecados. Jesus veio, ele se fez carne, se fez um ser humano, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele levou os nossos pecados, e ele deixou esse acesso a Deus, através do seu sacrifício, através do seu sangue, ele deixou este acesso a Deus absolutamente disponível, porque, a exemplo dos cordeiros, dos animais que eram sacrificados na antiga aliança, simbolizando profeticamente esta comunhão, esta aliança com Deus, na nova aliança, Jesus vem, faz um sacrifício definitivo, de uma vez por todas, e possibilita o acesso a Deus a qualquer ser humano, imperfeito, como você e eu. Por isso eu afirmei no início que ele é o sacrifício perfeito, ou o cordeiro perfeito, para pessoas imperfeitas, como você e eu. Mas não para aí, não para aí. O apóstolo Pedro nos diz, no capítulo 2, versos 22 a 23, sobre Jesus algo muito forte, algo muito bonito. Eu vou ler para você. Diz sobre ele o seguinte, que quando Jesus era insultado, não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, isto é, ele entregava-se a Deus, mesmo quando ele era insultado, maltratado, perseguido, injustiçado, ele reagia como um cordeiro, sem defeitos, sem defeitos. Agora, o que espera de nós? Então, o que Deus espera de nós diante deste sacrifício perfeito de Jesus? O texto que nós lemos no início, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos responde. Eu quero ler novamente. Ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então ele foi sacrificado por ser um cordeiro da Páscoa, o cordeiro sem defeito. E ele espera de nós uma vida sem fermento. O fermento, citado aqui, ele diz, livrem-se do fermento velho, tem a ver com o simbolismo da Páscoa também. Quando o povo de Deus, que fora escravo no Egito, saíra do Egito, eles não tiveram tempo de esperar a fermentação das massas, dos pães que eles fizeram para aquela longa jornada, para aquela longa viagem. Então eles levaram o pão asmo, o pão sem fermento, a matzá, sem fermento.
E isso virou símbolo da vida espiritual. Fermento é tudo aquilo que, crescendo dentro de nós, torna a nossa vida mais lenta para Deus. Fermento é símbolo de tudo aquilo que, crescendo em nós, impede a nossa prontidão para as coisas espirituais. Impede que nós sejamos mais ágeis para Deus, mais ágeis para as coisas espirituais. Por isso que Paulo diz, livrem-se do fermento, livrem-se da lentidão. Assim como o povo saindo da escravidão no Egito não teve tempo de esperar a massa crescer, o apóstolo Paulo está nos recomendando, não esperem coisas ruins crescerem dentro de vocês. A vida de vocês é como uma massa de pão que vai alimentar a muitas pessoas, que vai alimentar a muitas, inclusive a vocês mesmos. Não espere que coisas ruins cresçam dentro de vocês. Se prontifiquem para Deus. Sejam prontos para as coisas espirituais. Não sejam lentos para as coisas espirituais. No contexto aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o fermento velho era o pecado. O pecado crescendo em nós, seja ele qual for, crescendo em nós, nos impede de andarmos mais ágeis para Deus. Nos trava, nos arrebenta, nos entristece, mexe com a nossa existência, mexe com a existência de outros, é algo horrível. Mas fermento, no Novo Testamento, também tem a ver com legalismo. Sabe aquele legalismo religioso? Aquelas contas ou aquela contabilidade a respeito de Deus, das coisas de Deus, que não leva a lugar nenhum. Jesus disse, em outra passagem bíblica, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus era o legalismo, que nada mais é do que uma chatice religiosa, uma pieguice religiosa, que não nos conduz a Deus, que não nos leva a um relacionamento íntimo com o nosso Criador. O legalismo crescendo dentro de nós nos torna lentos. Sabiam disso? Mas também o medo. O medo é uma espécie de fermento. O medo, quando cresce dentro da gente, tenta anular a nossa confiança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Especialmente num tempo como este que vivemos, de tantas mortes, tantas perdas, tantas pessoas enfermas, próximas de nós, especialmente pela contaminação causada pela Covid-19 ou pelo coronavírus que causa a doença Covid-19, o medo tem se alastrado e tem crescido em muitos corações e é como um fermento maldito, um fermento terrível. Vocês sabiam que a Páscoa da Antiga Aliança, que é a libertação do povo de Deus da escravidão no Egito, vocês sabiam que quando eles estavam se preparando para atravessar o Mar Vermelho, eles estavam se aproximando e se preparando para a travessia do Mar Vermelho, o coração dos israelitas se encheu de medo e a primeira frase, a primeira palavra que Moisés disse praticamente diante do Mar Vermelho foi: não tenham medo, não tenham medo. Esta mensagem, não tenham medo, tem a ver com a Páscoa. Tem a ver com a libertação que a Páscoa pressupõe, que a Páscoa ensina. Esse texto eu quero ler para você. Quero ler esse texto para você. Esse texto está em Êxodo, capítulo 14, versos 13 a 14. Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 14. Disse assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Essa palavra é tão atual. Não tenham medo. Nós estamos com o fermento do medo crescendo no nosso coração, crescendo no coração dos nossos filhos, das nossas filhas, crescendo no coração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos. Medo, medo, medo. A palavra de Deus diz para você neste dia: não tenha medo, não tenha medo. Não permita que este fermento velho do medo cresça no seu coração. Agora é interessante
que uma frase assim, não tenha medo, é dita, é compartilhada para alguém que está com medo. Ninguém vai chegar para uma pessoa corajosa e dizer, ei, não tenha medo. Não tenha medo. Você só diz não tenha medo para quem está com medo. E o texto nos diz que o povo de Israel estava com muito medo. Logo depois dessa palavra, não tenha medo, sabe o que vem em seguida, no versículo 15, 16? Deus diz assim, Moisés, por que você está orando a mim? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. É impossível marchar com medo. Por isso, não tenha medo, não tenha medo. Você está com medo? Algumas vezes, neste ano de pandemia, eu senti medo. Mas eu pergunto a você, você está com medo? Não tenha medo. E por que você não deve temer? E por que você não precisa ter medo? Porque o versículo também diz assim, o Senhor, o Adonai lutará por vocês. Igreja de Jesus, querida e amada Igreja de Jesus, o Adonai está lutando por nós. O Adonai está lutando por você, meu irmão. O Senhor está lutando por você, minha irmã. Criança que assiste essa reflexão bíblica, o Senhor está lutando por você. Adolescente, o Senhor está lutando por você. Jovem, o Senhor está lutando por você. Pai, mãe, o Senhor está lutando por vocês. Vovô, vovó, o Senhor está lutando por vocês. Não tenham medo. Não permita que o fermento velho do medo estrague a sua Páscoa, porque a sua Páscoa é Cristo, é Jesus. Não há motivo para pânico. Jesus já ressuscitou. Ele está vivo, está cuidando de tudo. Eu quero concluir lembrando-me de uma das citações. Lembra que eu disse que pelo menos 30 vezes João, o evangelista, citou, referindo-se a Jesus no Apocalipse como o Cordeiro de Deus? Eu quero citar uma das primeiras que tem a ver com adoração, que está em Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Apocalipse capítulo 7, versículo 10. E clamavam, quem? Aqueles que vieram da grande tribulação que vai acontecer na terra. E clamavam com uma grande voz, salvação a nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Por essas razões, é que nós temos que adorar o Cordeiro de Deus nesta Páscoa. Temos que adorar Jesus ressurreto, Jesus redivivo, Jesus que está vivo, bem aí próximo de você, assentado ao seu lado aí nesse sofá, ou nesta mesa, ou nesta cadeira, ou quem sabe você está andando enquanto assiste a esta reflexão bíblica. Adore o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Adore com seu coração. Livre-se do fermento. Esse Cordeiro é sem defeitos. É o Cordeiro perfeito para pessoas imperfeitas como você e eu, como todos nós. Nesta Páscoa, a coisa mais importante que você e eu podemos fazer é adorar o Cordeiro de Deus. É dizer juntamente com todos aqueles que um dia vencerão esta grande tribulação. A grande tribulação não abafou a voz daquele povo. A grande tribulação não diminuiu a voz. Veja bem que o texto está falando da grande tribulação, mas começa dizendo, e clamavam com grande voz, com uma grande voz, salvação a nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Os grandes problemas causados neste tempo por esta enfermidade, por esta contaminação pelo coronavírus e por todas as outras mazelas, são tantos problemas, são grandes problemas, mas os grandes problemas que nos cercam não podem tornar a voz da igreja pequena, diminuta. Não. Nós devemos com grande voz dizer, salvação a nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. É bom lembrar, nesta Páscoa, que Deus continua assentado sobre o trono, governando todas as coisas, governando tudo.
e vai passar. Nós vamos passar por dias complicados, por dias difíceis, mas vai passar. Um dia tudo isso vai passar. Então, enquanto não passar, nós devemos continuar adorando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pelo Cordeiro perfeito para pessoas imperfeitas como eu e cada um dos meus irmãos. Obrigado porque as nossas imperfeições não te assustaram, não impediram o plano que o Senhor realizou a nosso favor. Obrigado porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado e a nós agora basta crer e vivermos uma vida sem fermento. O Cristo sem defeitos nos inspira, encoraja e ajuda a vivermos uma vida sem fermento, sem o fermento da maldade, sem o fermento do pecado, sem o fermento da chatice religiosa e sem o fermento do medo. Limpa o nosso coração e que nesta Páscoa a nossa consciência se assente não apenas na realidade de que o túmulo está vazio, mas principalmente de que o nosso coração também está vazio de medo, vazio do fermento velho, o fermento velho do medo, do pecado, do legalismo e de todas as coisas que, crescendo em nós, nos tornam mais lentos para o Senhor. Queremos estar prontos nesta Páscoa, nesta semana, neste mês, neste ano, em nome de Jesus. Abençoa todos nós, assim oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, querido irmão e querida irmã. Feliz Páscoa!